Olá, seja bem-vindo ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. Hoje nós vamos falar sobre um caso muito interessante, um dos casos mais importantes da ufologia espanhola. Estou falando do incidente Manises, em que uma aeronave com 109 passageiros a bordo, passando sobre a região de Ibiza, no litoral da Espanha, de repente se deparou com um OVNI que estava à sua frente. O objeto chegou a 300 metros de distância aproximadamente da aeronave. E devido às manobras e à velocidade do objeto, o piloto da aeronave resolveu fazer um pouso de emergência na cidade de Valência. Esse é o caso que você vai conhecer no programa de hoje. Mas obviamente, antes de a gente conhecer esse caso, você que não é inscrito, aproveita, clica no botãozinho para se inscrever aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que surgirem novos vídeos ou lives aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. E se você é realmente um fã aqui do nosso trabalho, torne-se um membro. Clique no botãozinho Seja Membro, escolha um plano de adesão que é baratinho e assim você ajuda a gente a sempre crescer, levando a qualidade do nosso trabalho aqui no nosso canal. E agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer o incidente de Manises. O incidente de Manises é um dos casos ufológicos mais interessantes da ufologia espanhola. O voo JK-297 decolou de Salzburgo, na Áustria, com 109 passageiros a bordo, com destino a Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Este voo era operado por uma aeronave Super Caravelle da Transportes Aéreos Espanhóis. É esta aeronave que a gente vê nessa imagem. A primeira parte do voo, entre Salzburgo e a ilha de Mallorca, transcorreu normalmente. Após decolar de Mallorca, o voo seguiu para Las Palmas. Quando estavam passando sobre a região de Ibiza, por volta das 23 horas, o estranho incidente teve início, quando os pilotos perceberam que luzes avermelhadas estavam se aproximando da posição do avião e em curso de colisão, o que causou grande nervosismo na tripulação. Seguindo os protocolos aeronáuticos, o comandante pediu informações a respeito dessas luzes, mas nem o radar militar de Torrejón de Ardoz, em Madrid, nem o centro de controle de Barcelona puderam explicar o tráfego desconhecido. Nunca conheci tamanho perigo. Quaisquer que fossem os objetos, certamente estavam interessados no meu pedaço de metal. Eu vi duas luzes vermelhas muito fortes. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Eles se moviam muito rápido e se mantinham juntos tanto vertical quanto horizontalmente e se aproximavam. Eles ficaram com meu avião por 10 minutos ou mais. Eu os vi pela primeira vez quando estavam a 23 mil pés. Eles pareciam estar a 15 milhas de distância. A 28 mil pés eles estavam a 800 metros de distância e a 29 mil pés estavam em cima de mim em rota de colisão. Para evitar uma possível colisão, o comandante elevou a altitude do avião, mas as luzes fizeram o mesmo, ficando a menos de meio quilômetro da aeronave. A impossibilidade de fazer uma manobra de esquiva obrigou o comandante a desviar o rumo e a realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Manises, em Valência. Possivelmente esta foi a primeira vez na história que um avião comercial foi forçado a fazer um pouso de emergência devido ao avistamento de um OVNI e em situação de risco para o transporte aéreo. Anteriormente, ordenei aos passageiros que apertassem os cintos de segurança e acendi as luzes de pouso por precaução. Liguei para o controle do Barcelona pelo rádio, mas eles não conseguiram ver nada no scanner. Depois comuniquei-me por rádio com a Força Aérea em Madrid, que faz parte do sistema de alerta precoce espanhol e utiliza equipamento mais sofisticado. Eles pegaram os objetos quando estavam bem perto de mim. Então tomei procedimento de emergência, afastando-me bruscamente deles. Os objetos foram então claramente avistados por Madrid. Os objetos me seguiram até 12 mil pés em 30 segundos. Nunca ouvi falar de um avião capaz de fazer isso. Quando eu estava a 30 milhas de Valência, eles desapareceram. As estranhas luzes acompanharam o avião até momentos antes da aterrissagem. 3 alvos não identificados foram finalmente detectados no radar, e o tamanho dessas formas luminosas foi calculado em cerca de 200 metros de diâmetro cada uma. E essas luzes foram observadas por numerosas outras testemunhas em terra.
Uma dessas formas estranhas passou muito perto da pista de pouso do aeroporto, e as luzes de emergência foram acionadas, e os operadores de solo imaginaram que seria um avião não registrado que estava em perigo. No momento em que solicitava o pouso de emergência, o piloto Francisco Lerdo de Tejada sugeriu o envio de um avião militar da Força Aérea Espanhola. A sugestão foi acatada e à meia-noite e 42, já no dia 12 de novembro, um caça Mirage F-1 decolou da base de Los Llanos, em Albacete, na tentativa de identificar a natureza dessas luzes. Durante a sua busca, o caça sofreu diversas interferências em suas comunicações de rádio e sistemas de defesa. Vi a luz, embora meu radar não detectasse nada. Eu estava voando a cerca de 1000 km por hora e, quando cheguei lá, aquela luz deixou de ser estática e passou a voar na minha frente na mesma velocidade. Eu estava ciente de que esse objeto estava me detectando porque os sistemas de ameaças do meu avião foram acionados. Mas eu só conseguia ver com meus olhos. O piloto Fernando Câmara, capitão da Força Aérea, precisou aumentar a velocidade para Mach 1.4 para finalmente distinguir uma forma de cone truncado, que mudava de cor, mas o estranho objeto rapidamente igualou a velocidade do avião. O OVNI e caça seguiram em direção a Saragoça, até que o objeto desapareceu de vista. No regresso a Valência, os controladores pediram ao piloto que sobrevoasse a zona de Sagún, ao norte de Valência, onde também foram avistadas algumas luzes estranhas. Quando cheguei, encontrei um disco branco. Era muito diferente da outra luz, mas a interferência que produzia no meu avião era a mesma. Persegui-o até a zona de Menorca, mas dada a impossibilidade de o alcançar e a falta de combustível, decidi regressar. Quando o piloto chegou perto o suficiente, o objeto acelerou e desapareceu novamente. Mas desta vez, o objeto foi também detectado por outro radar de onda contínua, usada para rastrear mísseis. O OVNI foi captado ainda uma terceira vez e rapidamente desapareceu definitivamente em direção à África. E após 1h30 de perseguição e devido à falta de combustível, o piloto retornou à base. O impacto público do incidente foi muito grande e em setembro de 1980 ele foi discutido nas Cortes Generales, o parlamento espanhol. O representante da Câmara Alta, Enrique Múgica Herzog, pediu publicamente uma explicação oficial, mas um avistamento de OVNI foi rejeitado e o incidente foi atribuído a uma série de ilusões de ótica bizarras. O relatório oficial completo, desclassificado pela Força Aérea Espanhola em agosto de 1994, afirma que o piloto do Super Caravelle JK-297, comandante Tejada, a tripulação terrestre do aeroporto de Manizes e o capitão da Força Aérea, Fernando Câmara, podem ter sido induzidos em erro por flashes emitidos por um complexo industrial químico em Escombreiras, próximo de Cartagena, distante 160 km de Manizes, além de algumas confusões envolvendo estrelas e planetas. O piloto de caça, Fernando Câmara, discorda dessa explicação. Conheço muito bem Escombreiras, já vi centenas de vezes doar suas chamas. Quem diz essas coisas nunca pilotou avião nem sabe o que é estar no ar. Sei o que eu vi. Além disso, aquela luz dirigia-se para Saragoça e não para baixo, em direção a Escombreiras. Outro aspecto que depõe contra essa explicação é o fato de que houve objetos desconhecidos que foram observados por cerca de 40 testemunhas em terra, e a maioria do pessoal da aeronáutica, o que exclui a possibilidade de ser uma confusão em voo, com um erro de interpretação por parte de pilotos. Os problemas verificados nos equipamentos do caça não foram mencionados no comunicado público. A falha do sistema eletrônico a bordo do Mirage F-1 foi atribuída a interferências geradas pela 6ª Frota dos Estados Unidos e supostamente fazia uso de um poderoso equipamento de guerra eletrônica, enquanto aguardava o resultado da crise de reféns no Irã. O piloto de combate da Força Aérea Espanhola, Fernando Câmara, rejeitou tal possibilidade, dizendo que a 6ª Frota estava muito longe, e além disso, seus sistemas ficariam bloqueados quando ele tentou travar o OVNI com um míssil infravermelho. Isso é confirmado pela própria documentação oficial da Força Aérea Espanhola e documentos da Marinha dos Estados Unidos, confirmando que não havia porta-aviões dos Estados Unidos na região onde o caso ocorreu. A Força Aérea Espanhola liberou 159 páginas de documentos referentes aos eventos ocorridos na região de Valência em novembro de 1979. Esses documentos fornecem dados interessantes adicionais ao caso. Segundo esta documentação, às 18 horas e 27 minutos,
a Torre de Valência recebeu informes de que havia um sinal de origem desconhecida, a 74 km a nordeste de Valência. Às 23 horas e 2 minutos, a torre de controle do aeroporto de Barcelona travou a primeira comunicação com o Supercaravelle da Transportes Aéreos Espanhóis, pilotado pelo comandante Francisco Tejada. 3 minutos depois, às 23 horas e 5 minutos, os pilotos comunicaram à torre de controle a presença de uma luz vermelha intensa, às 10 horas de sua posição. Neste momento, o avião estava a 18 km ao sul de Ibiza. Por volta das 23 horas e 24 minutos, já em procedimento de pouso em Valência, eles informaram que deixaram de avistar as luzes. E o pouso ocorreu às 22 horas e 45 minutos. Alertados pelo pouso do avião, funcionários do aeroporto observaram 3 luzes muito brilhantes no céu. Uma delas estava estática e apresentava brilho, variando entre branco, vermelho e verde. O documento também relata que 2 controladores avistaram luzes de cor avermelhada deslocando-se ao sul de Valência, em uma área onde não havia qualquer aeronave em voo. Um aspecto interessante envolvendo os documentos é que eles apontam a explicação oficial como sendo um erro de interpretação dos pilotos, envolvendo as luzes da refinaria de Escombreiras. Entretanto, os mesmos documentos citam um grau de confiabilidade das testemunhas ufológicas, dividindo-as em 4 categorias. A primeira envolvendo as testemunhas de alta confiabilidade, como pilotos, militares e civis, engenheiros aeronáuticos, astrônomos e meteorologistas. No segundo grupo estariam acadêmicos, demais militares, policiais e jornalistas de prestígio. Em terceiro local estariam profissionais diversos, com variadas formações, e em quarto estariam pessoas sem estudo ou formação universitária. As testemunhas envolvidas no caso Manizes são todas de primeira categoria. Outro aspecto interessante e até certo ponto contraditório nos documentos é a classificação de confiabilidade de avistamento. A categoria máxima envolve avistamentos relatados por 2 ou mais pessoas de primeira categoria, a partir de diferentes pontos, em um critério que se encaixa perfeitamente com o caso Manizes. Entretanto, nota-se uma grande necessidade da Força Aérea Espanhola em explicar o caso e encerrar as discussões a respeito. E aí então você conheceu o incidente de Manizes, um fato muito legal lá da ufologia da Espanha, ocorrido em 11 de novembro de 1979. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, torne-se um membro e assim você ajuda sempre a gente a crescer cada vez mais, levando conteúdo de qualidade aqui sobre a ufologia brasileira. Para os membros do canal, eu vou disponibilizar as gravações das comunicações entre o avião Supercaravelle da TAI e a torre de controle relacionada a esse caso do incidente de Manizes. E se você não é membro e quer conhecer esse conteúdo, já se torne um membro. Você tem acesso a esses conteúdos que só os membros têm acesso. Você pode nos ajudar também de outras formas. Aqui na descrição do vídeo nós temos a nossa chave Pix e nós temos o nosso Apoia-se. Toda ajuda é muito bem-vinda. Na descrição do vídeo também você encontra links muito legais. Você vai encontrar link para o podcast Acredite Se Quiser, que a gente conduz com o meu amigo e irmão PH Carvalho. Você vai encontrar links também para o podcast O Contato, para o podcast Projeto Contato, para o blog do Grupo de Estudos Ufológicos do Rio Grande do Sul. Vai encontrar link para o canal do meu amigo e irmão Carlos Alberto Machado, um canal muito bom que ele está lançando agora. E também link para o canal Arquivo Estranho, que é um dos nossos parceiros aqui também, e que tem muito conteúdo de qualidade. Então divirta-se nesses links, tenho certeza que você vai gostar bastante. E assim a gente fica por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraços. Tchau.